Hey, hello, hi! Preparados para a nossa aula de hoje? Venham aprender comigo mais um pouquinho da língua inglesa. Se liga na minha dica. Não deixem de se inscrever e deixar seu like, hein? Let's go! Hello students! Hello guys! Good morning, good afternoon, good evening. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir a minha aula, mas que seja um dia, uma tarde, uma noite maravilhosos e abençoados, tá bom? Espero que esteja tudo de bom, né, para vocês aí e que estejam todos bem, ok? Welcome to our class, ok? Welcome to our class. Bem-vindos à nossa aula de hoje, tá? A gente viu na última aula, tá? From number 11, tá? Nós vimos do número 11 ao número 19. Vamos relembrar então? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E conforme vocês viram na última aula, todos os números do 13 ao 19 finalizam em teen, porque é a idade do adolescente, a idade dos teenagers, tá? Aqui a gente começou a ver as casas decimais, tá? E veremos mais um pouco hoje das casas decimais. E eu quis fazer isso de uma maneira diferente. Mas antes, pessoal, eu queria trazer um pouco de vocabulário para vocês. Primeiro, se eu quero falar das moedas, tá? Quando eu falo moeda, eu não tô falando das pratinhas, tá? Porque pratinhas são coins. Repeat, coins, tá? Então, se eu quiser falar daquelas pratinhas, das moedinhas, né? Então, são coins. Mas aqui eu quero falar da moeda de um lugar, da moeda de um país. Então, a nossa moeda é o real, né? Posso pronunciar também em inglês real, tá? Há controvérsias, tá? Tem livros, pesquisadores, né, estudiosos e professores que falam que eu posso dizer em inglês, fala real mesmo e reais, mas tem gente que fala que eu não posso pluralizar, que eu posso dizer só real ou real, tá? Porque existe essa palavra em inglês. Então, eu vou deixar você usar da maneira que você aprender com seu professor, da maneira que você já pesquisou, já entendeu, já conhece. Mas é bom que você saiba que há essa possibilidade, tá? Tem gente que já fala assim, eu já vi americano falar assim, ó, falar 10 reais, 10 real, 10 real, 10 reals, tá? Então, assim, eu não vou te confirmar qual é a mais usada, mais correta, porque nas pesquisas que eu fiz, né, cada lugar eu achei de uma maneira diferente. Por isso que eu quis falar que existem essas opções, beleza? Sobre as outras moedas, tá? Lembrando, cada país normalmente tem a sua moeda, tem o seu dinheiro, money, ok? Repeat, money, não é money, money, beleza? Tá? E moeda, esse tipo de dinheiro, tá? A gente fala currency. Repeat, currency. Então, se eu quero falar da moeda do Brasil, currency, vai ser o real. A moeda americana ou canadense, dólar, ok? Dólar. A moeda da Europa, por exemplo, da Irlanda, né? Ah, qual que é? Euro. Euro, que é o euro. Ah, mas e ela da Inglaterra, né? Ou no Reino Unido, né? Qual que é? Pound. Pound, que é a libra. Lembrando que a libra é a moeda mais cara devido às riquezas do país, devido à tradição do país. É um país monárquico, né? Tem monarquia, tem a realeza, né? Então lá são muitas riquezas, é um país muito rico, né? Então, devido a isso, é uma moeda de valor muito caro. Na Escócia, tá? Tanto é que vocês podem ver lá atrás, tá? Tem algumas bandeirinhas, tem a bandeira do Reino Unido, da Escócia. Na Escócia também se usa Libra, tá? E hoje, para a gente pensar um pouquinho sobre os números, eu quis falar com você sobre essa questão. Não só o nome ser diferente, né? A currency. Não só a moeda ser diferente, né? Lembrando que, novamente, a palavra moeda, currency. Então, eu sei que tem o dólar, o euro, a libra, que é o pound, né? Também tem o real, tá? Só que os valores das moedas também mudam. Não quer dizer que um real aqui vai ser um dólar lá, né? Ou que
R$ 1 lá no Rio de Janeiro vai ser realmente €1, né? Lá na Europa? Não, tá? Tem essa variação, tá? Se você assistir aos jornais, se você assistir a alguma reportagem lá no mercado financeiro, no mercado econômico, você vai aprender essa questão de valores. Então, por exemplo, nós estamos no ano de 2020, tá? Mais especificamente no mês de julho, tá? Então, hoje, nesse dia que eu estou pesquisando, coincidentemente, hoje é, ok, today is July 4th, né? Hoje é o quê? July 4th. Hoje é a independência dos Estados Unidos. Hoje é dia 4 de julho. Nesse dia 4 de julho, as moedas estão com os seguintes valores, tá? A Libra tá valendo R$ 6,63. Então, uma Libra equivale a R$ 6,63. Então, para eu comprar uma Libra, ou seja, one pound, eu preciso ter R$ 6,63. Então, por isso, pessoal, que às vezes uma viagem fica tão cara, porque você não soma só os seus reais, você tem que pensar o valor que está a moeda, beleza? Ah, Érica, você falou da Libra, pound, mas e o valor do dólar, tá? Eu pesquisei apenas o dólar americano, tá? O dólar americano está 5 reals and 31 cents, ou seja, R$ 5,31. Então, se eu quiser ter $1, eu tenho que ter R$ 5,31 para eu comprar esse $1. Então, por exemplo, $2 equivalem a R$ 10,62. Ah, Érica, como é que eu vou saber quanto que você vai ser $100? É só você multiplicar os R$ 5,31 vezes os $100 que você gostaria de comprar, tá? Então, quando você vai viajar para o exterior, tá? Você liga numa casa de câmbio, que é uma loja, né? Um banco, um centro especializado em dinheiros, moedas de diversos países. Você liga, né? Ou vai, né? No aeroporto, nos aeroportos tem várias casas de câmbio, tem, né? Os locais onde você pode trocar a moeda, né? Ou comprar a moeda. E lá eles vão te falar, olha, hoje o euro está esse valor. Porque não quer dizer que esse valor é fixo, né? Vocês já devem ter visto, né? Ainda mais com essa questão igual a gente está vivendo a pandemia, entre outras coisas que a gente já viveu e pode vir a viver, as moedas oscilam o valor. Infelizmente, hoje em dia, o real não é tão valorizado. Uma pena. Existem moedas com valor mais baixo que o real? Sim, tá? Existem sim. Mas o real é uma das moedas menos valorizadas, ok? Por último, o outro valor que eu pesquisei foi o valor do euro. O euro hoje está R$ 5,97. Então, as moedas europeias são as mais caras hoje em dia, tá? Principalmente no dia de hoje, tá? Então, R$ 5,97. Então, por exemplo, eu já viajei, tá? Coincidentemente, eu viajei esse ano. Quando eu comprei a moeda, eu comprei um pouco ano passado e um pouco no início desse ano, antes de viajar. Estava muito mais barato. €1, né, custava R$ 4,70, se não me engano, tá? E o que acontece, pessoal? Pensa que diferença. Pensa no quanto a moeda já aumentou. Pensa em quanto uma crise econômica, uma crise política pode fazer com que a moeda altere o seu valor. Tá? E pense como isso é importante para a sua viagem, porque isso demanda o quê? Valor de passagem, o dinheiro para você gastar lá. Quando você está em outro país, a tendência é você pensar, nossa, que barato, porque você vai pensar com a cabeça de lá. Porque lá a situação financeira, a condição de vida é diferente. Mas se você transferir o valor para o Brasil, né, transferir o valor para a nossa moeda, você pensa assim, nossa, eu ganho muito pouco, né? A gente não pode ficar pensando assim, mas realmente lá as coisas são muito mais baratas, né? É uma pena que as moedas que sejam tão caras. Lembrando, quando você compra uma moeda, tá? Se hoje, tá? O dólar tá R$ 5,31, quando você vai comprar ainda tem uma taxa sobre ele, tá? Como se fosse um juro, mas não é não é um juro, na verdade, é simplesmente uma taxa a mais. Então, você não compra ele só por R$ 5,31. Normalmente vai passar por quase R$ 6, tá? Então, sempre vai ser assim quando você comprar qualquer moeda. Você também pode viajar não somente com as notas, né, o dinheiro vivo. Você pode viajar com os cards, com os credit card, tá? Que são os cartões de crédito. Tem cartões, tá?
né? No caso, são os VTMs, né? Que é o VTM, por exemplo, que você é um cartão, tem tanto Visa quanto Mastercard, que você pode colocar dinheiro nele e simplesmente passar o cartão quando você estiver fora. É ótimo, porque se você usar um cartão aqui do Brasil, mesmo que ele seja um cartão internacional e que você autorize no seu banco a usar esse cartão fora daqui, você vai pagar juros. Lembrando que juros, alguém sabe? Interest. Interest. Então, se eu quiser falar sobre, né, juros, interest. Ah, Eric, que taxa de juros? Né, rate of interest. Rate of interest, tá? Então, a taxa é muito grande. Então, não vale a pena. Vale mais a pena, às vezes, você adquirir esse cartão. Muitas unidades de agências de intercâmbio, agências de viagem fazem esse cartão, tá? Então compensa mais. E ele é válido lá na maioria das lojas, tá? Então isso aqui foram só algumas dicas para vocês. Outras palavras, percent, tá? Porque às vezes você quer tirar uma porcentagem, nossa, qual a porcentagem de juros que eu vou pagar nisso aqui? Percent, tá? Outro jeito que você pode ouvir falar sobre moeda, principalmente a moeda americana, bucks. 10 bucks, 100 bucks. Então, bucks quer dizer o dinheiro, o dólar, por exemplo. Beleza? Tá? Outra coisa aqui, cents, né? São centavos, tá? Então, assim, é um pouquinho das palavras que eu ia ensinar hoje. A dólar comercial, commercial dollar, tá? Então, assim, espero que vocês tenham aí gostado aí dessa questão aí das moedas aqui. Se eu quiser falar das cotações, né, eu vou falar dos valores. Então, value, tá? Então agora vamos para realmente o que a gente tem para estudar hoje, que são o restante dos números cardinais, no caso da casa das dezenas, tá? A casa dos decimais, das dezenas, tá? Porque a gente aprendeu nas dezenas só do 10, né? Tudo bem que a última aula foi do 11 ao 19, mas a gente já sabe o 10 ao 20. Como assim 20, Érica? Se a aula do passado foi até o 19? É porque eu citei a palavra 20 na aula, tá, gente? Mas hoje nós veremos um pouco mais. Lembrando que, tá, vocês devem estar vendo aqui, tá, eu vou sempre mostrar um pouquinho, tá, dos numerais para vocês. Os números, né, da casa das dezenas, do 20 ao 90, eles sempre vão terminar em TY, em T, tá? Esse TY. Ao contrário que do 13 ao 19, termina em TIM. Então, lá quando é o TIM, você força um pouco mais a sua pronúncia. Aqui agora a gente não vai forçar tanto, tá? Então, por exemplo, 20 tem duas formas de falar. 20, 20. O 30 também duas formas. 30, 30. O 40, 40, 40. 50, 50. Depois, 60, 60. 70, 70. O 80, desculpa, o 80, melhor dizendo, 80, e o 90, 90, tá? Lembrando que você não vai forçar, né? Tim, é T, tá? Porque é TY. Vamos de novo? 20, 20 ou 20. O 30, 30 ou 30. O 40, 40, 40. Também temos o 50, 50. 60, 60. 70, 70. 80, 80. 90, 90. Muitas pessoas ficam assim, Érica, como que eu vou diferenciar o 8 do 18 e do 80? Vou tentar dar uma dica. O 8 é rápido. 8. 8. Você não força nada e nem prolonga nada. É rápido, é prático, é objetivo. 8. Agora o 18, você força um pouquinho no final. 18. 18. Agora o 80, você não força, mas prolonga. 80. 80. 80 é o 80. Tomara que a minha pronúncia, as minhas dicas tenham ajudado um pouco, ok? Para fixar esses números que a gente acabou de aprender, eu trouxe um material bem legal. Money! Mas é de mentira, né, gente? Mas pra gente fazer alguns valores e relembrar um pouco do que eu acabei de falar aqui, ok? E até bom que a gente relembra um pouquinho da aula anterior, ok? Vamos lá. Tenho aqui uma notinha de 10, ok? 10 real, ok? Se eu tenho duas, não é 10, 20. Se eu tenho três, 30. Oh, tenho 4, 40. Ah, não. Minha mãe deu 5 notinhas. 50.
Ah, não, que legal, ganhei mais uma. 60. Oh, 70. 80. 90. 10. Se eu tenho 10 notes, 10, né? 10 notas, ok? O que acontece? O 10 vão ser 100, concordam? Então, 100 ou a 100. O 1. O a também é 1, mas o a é o artigo 1, tá? Artigo indefinido. Mas há essa possibilidade de você dizer 100 reais, né? Por exemplo, com 100 ou a 100. Tá? Lembrando que só a palavra 100 sozinha quer dizer centena, combinado? Então vamos ver outro dinheirinho aqui para vocês. Se eu tivesse aqui notinhas de 20, ok? 20, tá? O que acontece? Se eu tenho one note, apenas uma, 20, mas eu tenho two, ok? Então, 20 plus 20 equal 40. Então, 20 plus 20 equal 40. 20 mais 20 é igual a 40. Great. Ah, Érica, tem outra forma de você, né, fazer essa continha? Tá? Claro que tem. Beleza? Vamos ver uma outra forma de fazer essa continha. Se eu tenho 20 times 3, 20 times 3, 20 vezes 3 is 60. Yeah, 20 times 3 is 60. 2, né, 20, 4, né, 40, 6, 60. Então, 60 reals, que no caso 20 vezes 3, 60, tá? Vamos tentar mais outra coisinha? Que mais que eu posso tentar? Se eu quiser, posso treinar com notinhas de one. A gente nem vê dessas notinhas mais, mas para treinar aqui eu poderia usá-las, tá? Outro exemplo que a gente pode usar também. Todo mundo gostaria de ter uma dessas, creio eu. Por exemplo, 100 minus 50. 100 menos 50 is 50. Ou seja, é 50, beleza? Então, gente, são algumas continhas para relembrar, beleza? Mas eu quero saber que se a gente fosse, por exemplo, comprar alguns dólares ou alguns euros, né? Se eu quero comprar, tá, gente? Eu quero comprar, por exemplo, 3 euros. Se o euro está 5,97, eu vou multiplicar 5,97 vezes 3. Aí vocês pensem aí, quanto que é? Faz a continha na calculadora, no lápis, nos dedos. Mas pensem, beleza? Vamos treinar mais algumas continhas? Que tal? Vamos lá. Vamos treinar com as notinhas de 20, 20 times 2. 20 times 2. 20 vezes 20. Vezes 20, Érica? Não, vezes 2. É o 20 duas vezes, tá? Eu quis fazer essa jogada para vocês verem que eu não estou multiplicando 20 vezes 20, mas 20 duas vezes, que no caso aqui é 40, tá? Tá, Érica, mas tem outras formas da gente brincar? Tem sim, gente. Tem sempre novas formas da gente brincar, tá? Vamos pensar aqui, tá? Eu poderia simplesmente usar 50 divided by 2. Quanto que seria 50 divididos por 2? 25, tá? Quando eu quiser os números, né, decorrentes aqueles números decimais, por exemplo, 37, 48, 29, 36 e assim por diante, basta acrescentar a dezena mais a unidade. Alguns exemplos, tá? 21. Vou fazer com as próprias notinhas. 21. 20, 20. 1. Então, 21, 21. Mas eu não quero 21, eu quero 22. Então, 22.
Eu uso a dezena mais a unidade. 20 é a dezena. 2 é a unidade. 22, 22. Ah, Érica, mas se você já quiser adicionar uma notinha de 2. Então, eu já tinha 2. Plus 2, vou ter 4. Então, vou ter 24. Ah, Érica, você deu exemplo. Beleza, você deu um exemplo de 20. E se eu tivesse aqui mais uma notinha de 10? Já não seria 20, seria 30. 30. 34. Ah, Érica, mas poderia não ser 34, poderia ser 35. E assim por diante. Então, sempre que eu quiser os números decorrentes, tá? Ou seja, os números, né, que vão estar relacionados, os números que vêm após esse número exato, né? 31 ao 39, 41 ao 49, 61 ao 69 e assim por diante. Basta colocar a unidade após a palavra do decimal, né? Da dezena, no caso, né? Melhor dizendo, da dezena. As dezenas, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Em inglês, né? Relembrando, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 70, 80, 90. No caso aqui, mas as unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Após elas, ou seja, a sua direita. Beleza? Então, pessoal, gravem aí, estudem bastante, espero que vocês tenham gostado. E se liga na minha dica, deixe seu like, se inscreva no canal. Kisses, bye! E aí, galera, vocês gostaram do assunto da nossa aula de hoje? Espero que sim. Então, ó, deixe um comentário com dicas para as próximas aulas, claro, e também deixe o seu like. E, por favor, se inscrevam, se liga na minha dica. Goodbye! Thank you!